E é assim, há sempre algumas tropeções, não é? Então vou esperar aqui que a Vera entre aqui para o direto. O meu vídeo não sei porquê caiu. Eu vou já aqui e esperar aí que a malta que aí estava. Ok, já está. Vera, entra aí. Peço desculpa, não sei o que aconteceu. Ok. Hello, are we Alô? back? Não sei, eu vi aqui um sinal, um amarelo com um ponto de exclamação e o vídeo foi abaixo. Não sei o que é que se passou aqui, mas acho que já está. São cenas dos direitos, não é? É, Tranquilo, tranquilo. Já cá estamos nós. Está tudo certo. e desculpa, estava a falar sobre Vera Healing with Love. Continua. Sim, tranquila. Estava a dizer o quê? Estava a dizer já algo sobre Healing with Love, que é uma temática que me diz muito mais do que tudo hoje. É o ser de tudo aquilo que eu falo, está de alguma forma conectado com isso, não é? Para quem não me conhece, eu sou Vera Corte Real, aqui na página, aí podem sentir um bocadinho aquilo que eu sou e aquilo que eu vou trazendo, mais do que tudo eu acho que aquilo que mais me define, aquilo como eu me tenho definido ultimamente, Sónia, é como uma mulher medicina. Eu sou uma mulher que venho do ramo da ciência pura, das ciências exatas e que por momentos da vida que me deram assim um trambolhão enorme e que me tiraram o tapete, eu fui entender os porquês e fui à procura dos porquês desta vida e nessas respostas cruzei-me contigo informações e coisas do género. Portanto, o mundo de desenvolvimento pessoal passou a fazer parte de mim porque eu, mais do que tudo, quis entender o porquê que está por trás das coisas, a razão exata, os pilares que sustentam aquilo que são os nossos comportamentos, aquilo que são as nossas decisões, inclusivamente aquilo, os porquês o que nos acontece e entender que naquilo que nos acontece existem respostas e informações e perceber como é que tudo isto se conjuga e joga. Então foi nesta dança destas várias áreas que eu fui procurar a minha própria cura. E nessa busca da minha própria cura, eu fui-me cruzando com almas maravilhosas, uma que começaram a dar corda aos meus sapatos e a puxar por mim. E eu entendi que no meio disto, ou seja, no meio de eu procurar a minha própria cura, eu encontrei um caminho também para facilitar essa mesma cura. E no fundo aquilo que eu faço não é mais do que trazer a minha própria experiência, tudo aquilo que eu fui acumulando como conhecimentos práticos para mim e que eu fui experimentando, e então agora o caminho prende-se muito em passar esse testemunho. Mais do que tudo aquilo que eu sinto que faço é o passar do meu testemunho, claro, com todas as bases de sustentação que eu fui aprendendo, porque como cientista pura que sou, e gosto de dizer que ainda continuo a ser, procuro muito o conhecimento, não é? E acho super interessante ir aprendendo coisas que não sei, ir investigando coisas que eu nunca estive, nunca aprendi. Das coisas que mais me marcaram foi quando este conceito de que quando tu tens de alguma forma uma perspectiva mais cética sobre algo ou sobre alguém, na verdade aquilo que ali está efetivamente é uma falta de conhecimento perante esse algo ou perante esse alguém. E este conceito a mim bateu muito, do género, então peraí, eu se calhar não sei o suficiente sobre isto. Alô, Ana, meu amor, grande beijo nesse coração. Joaninha, meu amor, beijos para vocês, bem-vindas, que bom. Ai, meus beijos Olha, para ti. e deixa-me só pegar aqui numa coisinha que estavas a dizer, porque é muito interessante, porque eu, apesar de não vir das ciências exatas, eu venho das ciências do movimento, não é? Venho da área do Uhum, fitness, mas obviamente estudamos muito coisas que estão ligadas com a saúde, estudamos tanto biologia como fisiologia, como anatomia, assim por aí fora. E eu sempre também fui uma mulher da matemática, adoro matemática. Então, mas uma das coisas que disseste aí que é muito interessante e que eu tenho vindo a notar é efetivamente que cada vez menos há esta separação daquilo que é as ciências exatas daquilo que são as ciências não exatas, não é? E com isto eu quero dizer uhum, o quê? Quer dizer que mesmo as ciências não exatas têm dado contributos brutais em termos de investigação, com boas metodologias, com bons estudos robustos, às ditas ciências exatas, não é? E vice-versa. Então, temos, por exemplo, médicos, não é, que estão a trabalhar em investigações, por exemplo, na terapia energética, não é? Que é uma coisa que hoje em dia acontece e há hospitais pioneiros, até mesmo no nosso país, a trabalhar com, por exemplo, uhum, com Reiki, em termos de uhum. tratamento de doenças crónicas, por exemplo, e perceber que uma mão leva à outra, não é? E que esta linha se está a ficar cada vez menos tenue, para mim é fantástico porque muitas vezes eu senti-me um alien porque eu dizia assim,
eu tinha aquela sensação de que se eu partilhasse as sensações que eu tinha, em termos emocionais, em termos energéticos, em termos de espiritualidade, que as pessoas deixavam de acreditar, por exemplo, na minha parte profissional, porque achavam que uma coisa não podia juntar à outra. Havia uma separação muito grande, não é? E nos últimos 5 anos, talvez, tenho sentido que isso tem ficado mais sério. E é engraçado que não és a primeira pessoa que vem de áreas mais exatas, né, da ciência, e que tem feito esta transição, não é? E que vai lá e volta cá, e vai lá e volta cá. É maravilhoso. Obrigada por essa partilha. Olha, não, claro que sim, eu comecei a estudar muito, só dizer-te isto, eu comecei a estudar muito precisamente essa área que eu não conhecia, ou seja, médicos, epá, talvez daqueles que hoje é vivo e que mais fez um trabalho ao nível de publicidade e portanto tem muito marketing em cima dele, talvez seja o Deepak Chopra, que hoje esteja vivo, que hoje, estou a falar de alguém que hoje ainda é vivo, não é? Mas há muitos como ele, há muitos outros médicos como ele, que são isso mesmo, não é? Que são pessoas que vêm das ciências mais exáticas, da prática médica mais exata e que descobriram durante algo das suas vidas pessoais, os fez encaminhar para algo um pouco mais holístico, um pouco mais para estas dimensões energéticas, e eu adoro profundamente estudá-los e ler aquilo que eles transmitem, o conhecimento e esta mescla que é feita, não é? Por isso é que eu acho que esta temática para mim é tão apaixonante, porque no fundo ela permite esse toque, não é? Permite esse toque entre a ciência mais exata, ou dá para falar de uma perspectiva mais exática, mais prática da vida, mas ao mesmo tempo trazer este conhecimento muito mais holístico, muito mais abrangente ou preenchedor. É maravilhoso. Sim. Não, é por isso mesmo que aqui estamos, não é? Uma traz uma ideia e a outra acaba por pegar na ideia. Olha, e como é que foi, já falaste um bocadinho que tiveste aí momentos desafiantes, mas como é que foi mesmo a tua chegada ao mundo do desenvolvimento pessoal? Quando é que se deu o clique? Foi exatamente para entender, porque eu achei que estava a viver uma história demasiado terror a nível pessoal, algo muito horrível, muito, muito mal para acontecer tanta coisa má a acontecer a uma pessoa só. E eu tinha esta perspectiva, que o que me estava a acontecer era muito mal. E então foi exatamente isso, foi achar que pá, isto é mal demais para ser verdade. Que eu dizia isto a mim própria. Paulo Vera, isto é mal demais, isto é muito mal para ser verdade. Isto tem que haver aqui qualquer coisa, porque epá, tem que haver, isto é mal demais. A vergonha que sentia por mim, o completamente sentir que a minha vida tinha ficado sem chão, de um dia para o outro, e eu tinha perdido tudo. E tudo isto era tão exagerado e eu sentia isto como tão verdade. Disse, pá, isto tem que haver aqui qualquer coisa. Então foi exatamente isso, ou seja, foi o clique que me deu foi isto é mal demais para ser verdade. E então, na dor, não é? O Healing with Love fala muito nisto, que é transformar as nossas dores em amor e perceber qual é que é o grande passo que nós conseguimos fazer para evoluir na nossa vida, para progredir na nossa própria felicidade, na caminhada até ela, não é? Então foi isso que aconteceu, foi eu sentir que estava a viver uma dor extremamente profunda, que vinha de vários lados, eram várias coisas ao mesmo tempo e eu disse, pá, não, isto tem que haver aqui qualquer coisa. E acho que foi a primeira vez que eu verdadeiramente falei com Deus e que senti mais do que tudo que Ele falou comigo através da minha própria voz. Eu costumo dizer muito isto. E houve um momento, assim, muito crasso, em que eu disse que, pá, custa o que custar, faça eu o que tiver que fazer, mas a partir de agora eu quero fazer as coisas da maneira certa. E esta frase foi uma frase que eu disse à pessoa com quem estava a viver um momento perfeitamente horrível da minha vida, e disse isto sem saber bem o que é que estava a dizer. E um pouco mais tarde, já dentro do desenvolvimento pessoal, já depois de encontrar a espiritualidade em mim, porque eu, como mulher da ciência, era completamente cética, e quando entendi que ceticismo é igual a desconhecimento, disse, não, calma, espera aí, a mulher da ciência não é desconhecida, a mulher da ciência sabe muita coisa, portanto, bora lá estudar mais isto. Então foi neste motor de, no fundo, eu estava com a minha mente aberta e com o meu coração aberto, e foi isso que me levou a isto é mal demais para ser verdade e eu quero fazer as coisas da maneira certa, portanto deixa-me ir lá encontrar os porquês. Portanto foi um movimento de querer encontrar o porquê. Boa, que fixe. Foi isso. E iniciaste, qual foi a porta de entrada no desenvolvimento pessoal? Qual foi... Sim, desculpa, mas sim, no teu quarto. É que eu estava a perguntar qual foi a porta de entrada para o desenvolvimento pessoal. Por onde é que entraste? Eu entrei pela programação neurolinguística, que é uma coisa mais da área da ciência, não é? É mais exato, dentro da holisticidade é mais exato.
Então formei-me profundamente em programação neurolinguística e em aromaterapia, porque foram duas áreas que eu juntei. Portanto, a aromaterapia trabalha muito a parte das emoções, né? Os óleos essenciais permitem muito fazer a cura ao nível emocional. Eles trabalham diretamente com o nosso sistema límbico e, portanto, é quase que eles não pedem licença e fazem emocionalmente o trabalho que é necessário através do nosso físico. Então foi uma área que me apaixonou imenso, a aromaterapia, na qual eu já conhecia, digamos, que o lado da ciência, e então fui Uhum. à procura do lado mais emocional. Está em cima do teu armário, Martinho, ao fundo. E no meio disto, a ser mãe de um pirralhito pequenino, portanto, tudo isto ao mesmo tempo, mas foi na área da aromaterapia e programação neurolinguística. Foi aí. Boa. Então, e da PNL até o Healing with Love, que percurso e que coisas é que foste introduzindo aqui até conseguiste ter esse teu programa da Mulher Medicina que efetivamente ajuda as pessoas, não é? Através do amor. Foi muito, olha, Sónia, foi muito pela parte da espiritualidade. Fui encontrar-me, eu comecei a encontrar a minha própria paz, as minhas próprias respostas aos ditos porquês, não é? Quando eu comecei a perceber como é que eu própria comunicava com as minhas emoções. Como é que eu conseguia, das minhas emoções que eu estava a sentir, que só queria era ver-me livre delas, como é que eu conseguia fazer esse passo efetivamente? E então entendi que o passo tem muito a ver com isto, tem muito a ver com encontrar nas minhas emoções as informações necessárias que me permitem crescer ou que permitem tirar as lições que são necessárias, então assim evoluir. Então o caminho foi um bocadinho por aqui, ou seja, foi muito ao nível mais da própria espiritualidade, ou seja, muitos retiros que fiz, muitos trabalhos com Deepak Chopras desta vida e outros afins que tais. Claro que o Tony Robbins é um clássico e eu por lá passei também. E fiz algumas formações, fiz 3 formações com o Tony Robbins também, portanto fui um bocadinho divagando, espalhando dentro daquilo que é o desenvolvimento pessoal, e como eu tinha zero contacto, malta, bolha, eu não sabia sequer quem era o Tony Robbins há uns anos atrás, portanto eu estava mal a esse ponto, ok? E o Deepak Chopra, então, também é óbvio, sei lá, para falar 2 nomes que são assim nomes que, sendo ou não da área, toda a gente quase que sabe quem eles são, é quase cultura geral, né? Eu nem essa cultura geral tinha. E então foi um bocadinho por aí, ou seja, foi muito ao nível da espiritualidade, trabalhar a espiritualidade em mim, muitos círculos femininos que fiz, muita cura energética, trabalhei muito também ao nível do Reiki, formei-me em Reiki, fiz vários níveis de Reiki precisamente para trabalhar essa energia em mim, o tratar e eu entender que eu própria tenho as ferramentas em mim para fazer essa mesma cura. Fui sempre com o objetivo de como é que eu me consigo ajudar a mim. Claro que participar em termos de, enquanto participante em muitos retiros, fez muito parte dos meus verões. Os meus verões eram passados assim, cá em Portugal e fora de Portugal. Fiz muitas formações também de programação linguística avançada, ou seja, o chamado New Code, que é como eles chamam Sim. digamos, a nova versão mais atualizada, que já é também toda uma mescla entre a própria comunicação com o teu subconsciente, a própria comunicação com o teu eu superior, ou seja, uma questão muito mais energética, muito mais da cocriação dentro daquilo que é as possibilidades para tu materializares ou manifestares aquilo que tu efetivamente tens nos teus pensamentos, tens nas tuas emoções, tens na tua alma, né? Portanto, esta comunicação foi muito por aqui, foi muito assim Boa. o meu caminho, que continua a ser. Claro, e que maravilhoso caminho, não é? Olha, então para que as pessoas que nos estão a ver possam perceber efetivamente o que é que tu fazes no terreno, quando alguém chega ao pé de ti e precisa de ajuda, não é? Qual é o processo pelo qual essa pessoa passa? Como é que tu fazes esse processo com a pessoa? Como é que efetivamente tu, no terreno, funciona este Healing with Love? Uhum. Olha, há várias abordagens, não é? Depende. Há pessoas que podem querer trabalhar individualmente e há pessoas que podem querer trabalhar mais a nível de evento e sentem-se mais Uhum. identificadas assim. Portanto, neste momento, as opções são essas duas. Fazer um trabalho mais individual, ao nível de consultas, portanto, consultas semanais, mensais, o que for, aquilo que fizer sentido para mim e para a pessoa. Aquilo que eu trago é sempre esta consciência de que é um trabalho integrativo, mais do que tudo, e é um trabalho que pode passar por várias moods. E, portanto, tanto pode ser um trabalho mais meditativo, em que se sente, e a pessoa assim mesmo também o sente, que necessita de uma conexão, por exemplo, com a sua criança interior, com a sua ancestralidade,
toda uma outra área também que fui estudando e que acho que é super essencial para nós nos encontrarmos, não é? E muitas vezes tu vens com uma questão, há sempre um motivo que te leva a um porquê, um desassossego emocional, como eu costumo dizer, há sempre um desassossego emocional que te movimenta naquele sentido. Então, entender qual é que é esse desassossego emocional, perceber qual é que é a razão por trás, entender a estrutura daquele comportamento e entender o que é que está ali por trás, e depois a partir daí perceber se é um processo um bocadinho mais mental, ou seja, mais cognitivo, digamos, um processo mais de pergunta-resposta, mais baseado no coaching, da autoconsciencialização sobre algo, ou se é uma questão muito mais emocional, e claramente estamos num momento mais emocional, e portanto é muito mais ao nível de uma integração, é muito mais o contacto com a tua criança interior, é muito mais ao nível, por exemplo, de processos meditativos que fazem com que tu integres a tua criança ou a tua ancestralidade, perceber se há ali uma relação com a mãe ou com o pai, que seja realmente ali o cerne da questão. Então, entender um bocadinho, depois de entender qual é que é o desassossego emocional, qual é o caminho que mais faz sentido. E depois tudo isto é um flow, não é? Tudo isto é um flow, ou seja, de uma situação leva à outra, de um exercício integrativo muitas vezes ou de algumas consultas mais integrativas passamos para consultas mais da prática, porque temos que introduzir um bocadinho mais rotinas, então ali o desassossego emocional vem pela falta de rotinas ou pela falta de equilíbrio ao nível do que é eu tratar de mim, cuidar de mim, ao nível de autoestima, amor próprio, por aí vai. Portanto, entramos numa perspectiva muito mais, digamos, prática da ação diária, digamos assim, portanto, ao nível de novas rotinas, implementação de novos hábitos, o que for, que é o que faz sentido para que nós consigamos trabalhar toda essa, por exemplo, crença interior, ancestralidade, whatever. Então, é um processo meio que fluido. Isto num processo one-on-one, não é? Digamos assim. Que são consultas normalmente ou semanais ou quinzenais, de 15 em 15 dias. E isto é o que faz sentido para durante um período de tempo em que nós estabelecemos e ficamos a fazer aquele trabalho com um determinado objetivo prévio, claro, e com um objetivo em termos daquilo que queremos trabalhar, né? Como é que eu gostaria de sentir, como é que eu gostaria de estar, o que é que eu gostaria de curar em mim. E eu trago muito esta conversa, que é vamos perceber qual é a cura que é necessária fazer, qual é o tempo e espaço que nós precisamos para uma determinada cura. Ao nível de eventos, ao nível de retiros espirituais, eu sinto que há uma magia muito grande a acontecer, há uma transformação muito grande, porque energeticamente eu crio aquele ambiente para que haja esse suporte, não é? Então facilito retiros espirituais para esta intenção também. Portanto, há muitas pessoas que fazem trabalhos comigo, que vão aos retiros espirituais, outras pessoas que eu não conheço de lado nenhum e vão aos retiros espirituais, mais do que tudo por causa deste efeito grupo, não é? Ou seja, a cura que nós conseguimos ter quando temos uma partilha em grupo, efetivamente leva-nos a sítios perfeitamente deslumbrosos, maravilhosos, tanto quanto eu estiver entregue ao processo, tanto quanto eu estiver de coração aberto. E mais uma vez aquilo que eu faço é um pouco trazer a minha própria experiência, não é? Ou seja, aquilo que para mim faz sentido, aquilo que para mim funcionou, eu junto e no fundo estes eventos que eu crio são mais do que tudo os eventos em que eu gostaria de ter participado. Eu gostaria que existissem eventos desses para que eu pudesse participar. Então é nesta base que eu vou criando os retiros e outros eventos que tais, é precisamente para trazer isto que me faz sentido a mim, não é? E portanto são as duas vertentes. Deixa-me fazer uma pergunta, porque é uma questão pessoal minha, né? Quando trabalho com pessoas também, tenho vindo a fazer alguma formação também na terapia energética, na espiritualidade, porque senti que também precisava, em termos pessoais, mas depois lá está, é sempre aquela coisa, não é? Que nós sentimos a nível pessoal que precisamos, mas existe aqui sempre um chamamento de entrega depois. Pelo menos eu sinto isto e as pessoas, colegas de profissão têm falado. Acabamos por ressignificar o nosso desassossego, não é? E que vamos atrás do desassossego de alguma forma para equilibrar, para curar, para compreender, mas depois precisamos que há um chamamento para facilitar isto em outras pessoas. Então, normalmente chegamos pela dor e depois continuamos com a missão, não é? Mas há uma coisa que ultimamente tem sido muito comum, que é dentro da temática da cura, não é? Tem muito assente no amor próprio. E, então, nas mulheres tem sido assim uma coisa. É quase todos os dias alguém que me fala e não tenho tempo para mim, e não cuido de mim, e não penso nas minhas necessidades, e preciso querer estar agarrada à mantinha sem me chatear só no meu mundo. Portanto, aquela sensação daquela energia mais feminina, não é? Às vezes de recatamento, não tanto em ação, porque vivemos num mundo em que estamos de alguma forma a provar, temos tanta capacidade como o outro género de estarmos em ação e fazermos acontecer. Isso de vez em quando tira-nos o foco
daquilo que a nossa energia feminina nos traz enquanto mulheres, não é? Porque utilizamos depois mais uma energia masculina. É aquela temática da mulher guerreira, não é? E que precisa também preparar para curar as feridas, não há problema em estarmos em ação e fazermos, mas nós temos um poder de cura dentro de nós. Isto para te perguntar o que é. Aquilo que eu tenho sentido é que o trabalho primário, quando as pessoas chegam ao pé de mim, mesmo quando são coisas muito práticas, na área do coaching, na área de planeamento objetivo, na área de gestão de tempo, as pessoas chegam sempre com coisas muito práticas. Não, porque eu quero atingir este objetivo, sei lá, financeiro. Não, porque eu quero encontrar um emprego melhor. Não, porque é. Mas depois, quando a gente começa a descascar e a gente chega ali à base, onde eu tenho batido sempre é nisto, no amor próprio. E começa com o saber as necessidades, aquilo que eu quero para mim. Então a pergunta que eu tenho para ti é: sentes o mesmo, que chegamos com muitos desassossegos, as pessoas chegam até nós com muitos desassossegos, mas depois que vai bater ali aquele ponto, não é? Do início do amor, pelo menos na minha visão, o amor começa do amor próprio e só depois é que se expande, não é? Mas sentes isto também? Sim, claro que sim. A questão que eu coloco aí muito é nós sabermos e aprendermos a escutar a nossa essência, não é? E muitas vezes é a questão que é, vem um plano, há um plano inicial, há uma formatação que eu trago, não é? Mas que na verdade quando nós vamos olhar efetivamente para a estrutura que está ali, ou seja, quando nós conseguimos ouvir aquilo que efetivamente nos está a ser trazido e a pessoa, e eu coloco a pessoa, né, nessa posição que é escutar-se a si própria, aquilo que muitas vezes nós ali estamos efetivamente a escutar é a essência que está por trás, a verdadeira, ou como eu costumo dizer, a real razão, para brincar com o meu nome, a real razão que está lá. E isso tem muito a ver com o foro emocional, não é? Porque tudo aquilo que... eu trabalho muito na área da psicossomatia porque muitas vezes vem essa questão, não é? Por causa de que eu não consigo isto, ou eu durmo aquilo, ou acontece-me isto, ou, portanto, quando é muito associado à aromaterapia, seja psicossomatia ao nível da aromaterapia, há muito esta questão, não é? Ou seja, eu entendo que a razão que está por trás, seja do que for, mais a nível físico ou mais a nível do resultado, ou normalmente é a falta de, não é? A falta de whatever que seja, na verdade está acarretado a uma razão emocional. E essa razão emocional também acarreta per si muitos desarranjos, ou muitos desbloqueios, ou muitos, vamos falar em palavras mais técnicas, em padrões comportamentais, que eu muitas vezes estou a rolar na minha vida que não tenho propriamente consciência deles. Então aquilo que acontece é que, no meu entender, claro, né, as razões emocionais de algo que está a acontecer na minha vida, efetivamente são os motores de arranque que eu tenho e que muitas vezes estão a ser rolados por padrões que eu nem sequer percebo que eu estou a ter. Portanto, eu quero não ter uma determinada emoção e não percebo que o que eu estou a atuar é exatamente de acordo para ter essa emoção. E isto muitas vezes acontece ao nível inconsciente. Portanto, aquilo que eu sinto é que, por mais prático que seja a questão, há uma questão também sempre ao nível inconsciente. E essa tem na sua base uma razão emocional. Sim, é isso mesmo. E outra coisa que eu costumo, por exemplo, não sei se contigo acontece ou não, tem a ver com, conforme estás a dizer, nos padrões comportamentais, não é? E, obviamente, eu já passei por isso também e conseguimos facilmente identificar. Ainda hoje de manhã estava aqui a fazer uma sessão com uma colega de trabalho, tenho estado aqui a desenvolver aqui alguns trabalhos especificamente com alguns colegas nas equipas que eu lidero e eu estava a dizer assim, para. Porquê? Porque eu acho que nós estamos na era da clareza e da tomada de consciência. Eu acho que nós estamos a sair da situação de vivermos em piloto automático para vivermos tomadas de consciência, não é? Acho que mesmo energeticamente isso está-se a proporcionar isto. E aquilo que eu sinto é que é muito desafiante nós estarmos a viver em piloto automático e ao mesmo tempo estamos a tomar controle, não é? É como se eu estivesse num avião e não quisesse desligar o piloto automático e quisesse agarrar. E aquilo que eu sinto nos padrões comportamentais é isso mesmo. Eu quero comandar a minha vida, mas não quero desligar o piloto automático.
não é? Fica ali o padrão e o padrão e o padrão, e as pessoas depois questionam-se: mas eu não tenho resultados, ou eu não sou feliz no relacionamento, ou eu não consigo gostar de mim, ou eu não consigo ter a vida que sempre desejei, o que seja, não é? Aquilo que Sim. estavas a dizer, que acaba por se manifestar, porque nós somos aquilo que pensamos e a nossa vida é aquilo que nós pensamos dela também, não é? Materializamos aquilo que nós sentimos e pensamos em relação à percepção que eu tenho da realidade. E que conselho podias dizer para, por exemplo, desligar este piloto automático? Né? As pessoas que nos estão a ver e sabendo que a temática é o amor, que rotinas, por exemplo, diárias, assim de forma geral, né? Uma higiene emocional de forma geral, sem ser algo específico, mas que dá para toda a gente. Tu sentes que são coisas interessantes para as pessoas poderem desligar devagarinho o piloto automático, com muita gentileza, às vezes sem fazer muito dano, e poderem começar a tomar mais comando, não é? E começarem a modificar esses padrões comportamentais que levam a essas emoções e vice-versa. Sim, isso é uma questão super cerne, não é? É uma questão super central em tudo o que é o trabalho emocional que fazemos, que fazes, que há à volta de tudo isto. E eu diria que, mais do que tudo, há uma questão que eu acho que é super importante em qualquer trabalho que se faça, seja em que área se faça quando eu estou a investir em mim, não é? Porque eu costumo dizer um bocadinho assim, em modo duro, que é: não chega só eu fazer e estar a ouvir, não é? Eu tenho que ser participativa, eu tenho que ser ativa, tenho que ser ativo no processo que me está a ser facilitado. E isso significa muito, no meu entender, tanto quanto eu coloco o meu comprometimento ali, tanto quanto eu estou ali. Eu estou ali para dar tudo. É como que eu não estou a treinar. Existe um gajo que vai treinar e que treina só e tal, não sei o que, fazer o treino. Existe aquele que sai dali tipo de gatas. E o treino foi o mesmo para os dois. E um sai dali de gatas, tipo, já não aguenta das pernas, e o outro está ali, tipo, ok, pronto, treinei, está tudo. E é isto. Eu acho que há um grande pilar que está a sustentar qualquer tipo de trabalho que se faça, que tem a ver com isto, que é o meu comprometimento, o eu querer desligar o piloto automático. Claro que é um trabalho inconsciente a fazer, claro que há muitos padrões que são inconscientes e que eu tenho que ir devagarinho, com muito amor e com muita calma e ir desmontando isso. Mas há aqui uma coisa que não é devagarinho e que não é com calma nenhuma, que tem a ver com a decisão, tem a ver com o comportamento que eu dou, não é? O comprometimento em que eu estou. Eu acho que isto é uma questão tipo basal, que tem que estar super claro, não é? E eu digo isto muito, é assim, ok, e eu já disse isto, não é? Eu não acredito que estejas preparado, eu não sinto. Portanto, quando tu sentires, está tudo, mas até lá não adianta, porque só te vais magoar a ti homem e a ti mulher, não importa, a ti alma, não é? Como estamos a dizer, eu falo em almas bonitas. E claramente nós temos momentos para as coisas e também há que nós sabemos respeitar isso em nós. E se calhar às vezes eu não estou tão preparada ou tão preparado para terminar de trabalho em mim. Não é? Houve retiros e houve situações em que eu senti que estava lá a apanhar metade das coisas e fui repetir e de repente parecia que estava num mundo novo. E eu já tinha estado ali, eu já tinha estado a fazer aquilo. Só que eu na altura não conseguia absorver, por mais que eu quisesse. Então também há este entender, não é? Eu acho que há esta subtileza que tem a ver com até que ponto é que eu realmente estou preparada para determinada situação ou para determinado trabalho em mim, não é? Porque não basta eu querer, eu tenho que estar comprometida com isso. E agora para falar no último ponto, antes de dar algumas dicas, no último ponto assim mais duro, assim da vera mais tough, que eu detesto esta coisa, mas é pá, a vida é isto, a vida é esta praticalidade também. E eu gosto muito de falar em espiritualidade, mas com esta perspectiva muito científica também, que é muito prática na vida, não é? Eu não ando na nuvem, nem gosto muito de filosofias baratas, eu gosto de coisas que efetivamente tragam conteúdo e que esse conteúdo seja aplicável no meu dia-a-dia, não é? Então, outra coisa para mim que é super fundamental, para além do meu comprometimento, que acho que é assim a palavra chavão que eu mais adoro utilizar, é o preço a pagar. E efetivamente há determinados avanços que eu quero dar em mim próprio e isso tem preços a pagar. Por exemplo, um preço a pagar, e eu lá está, once again, dou sempre o meu próprio exemplo e falo sempre da minha pessoa em primeiro lugar, não é? E depois posso dar exemplos de outros que me deram a mim e que também servem também eles próprios de exemplos para eu poder dá-los, não é? Mas a verdade é que há um determinado preço a pagar que tem muito a ver com a minha solidão. O eu entender que todos os processos pelos quais eu passo são processos meus, ninguém vai fazer por mim. Efetivamente. E isto é bonito, isto significa que eu consigo avançar tanto quanto eu quero, porque ninguém me trava. Mas, ao mesmo tempo, também significa que eu tenho que lidar comigo. E lidar comigo, às vezes eu nem sempre estou preparado para isso.
Então, ao nível do comprometimento, há algo que anda aqui a par e passo, no meu entender, que tem a ver com o preço a pagar. Então, eu acho que também é nosso dever, e eu sinto que é da minha total responsabilidade, enquanto terapeuta, ou que trago determinados conteúdos, ou que faço as pessoas terem uma visão diferente sobre aquilo que lhes está a acontecer, aquilo que lhes está a passar e tudo mais, que é este processo de transformação de dor em amor, que é um processo evolutivo, não é? Mas este preço a pagar muitas vezes tem a ver com isto, tem a ver com eu lidar com a minha solidão e entender que está tudo bem e eu saber isso. E às vezes eu acho que as pessoas não estão muito preparadas para esta parte, não é? Eu, por exemplo, a mim ninguém me avisou disto. E houve ali uns quantos trambolhões enormes que eu dei e de repente eu pensei assim, pá, eu não aguento mais. Se isto desce mais ao fundo, eu não vou conseguir sair de lá. Porque eu já estava a sentir que estava no fundo. Eu já estava a sentir que estava completamente tipo baixo de terra. Já nem sequer conseguia ver a luz do céu. E de repente aquilo... E desce mais uma catrafada de quilómetros. Não é metros, é quilómetros. E eu fico, Jesus, eu estou sem ar. Não é? E este processo, e conseguir sair dali, e conseguir ultrapassar estas questões, eu acho que tem muito a ver com o preço a pagar. E, portanto, eu acho que, agora falando deste meu lado, não é? Não é tanto de um lado de quem passou pelo processo, mas é de quem facilita o processo, eu falo muito desta consciencialização em relação ao meu compromisso e em relação ao meu preço a pagar. E, portanto, eu acho que isto é sempre fundamental em termos de responsabilidade e dar a mão neste sentido. Eu sinto muito esta responsabilidade de dar a mão, quer em relação ao verdadeiro comprometimento, entender se ele existe e encontrar onde é que ele está, até porque esse comprometimento também vai mudando ao longo do tempo, não é? Eu posso me comprometer de uma maneira que agora não faz sentido, tenho que ir adaptando, mas ter esta atenção, que é o comprometimento, tem que lá estar super claro e super assim, tipo, holofotes ali a bombar e está tudo bem, porque eu estou centrada nele. E depois, em relação também ao preço a pagar daquilo que eu tenho estado a fazer. Por exemplo, só para falar aqui um exemplo, em relação ao preço a pagar, que eu sinto que é algo um pouco desafiante para todos nós, e falo também em nome próprio, que é as pessoas que me circundam. Não é? Porque há muita malta do meu antigamente, que acha que eu estou tonta, que eu perdi o juízo. Olha, pronto, ela agora morreu. Pronto, a Vera agora ficou completamente doida da cabeça. Agora é que ela deixou de ser pessoa e daqui a uns meses ela vai aparecer aí num hospício qualquer, porque opá, é o destino dela, não há outro. Não é? E esta opinião é uma opinião um tanto ou quanto generalizada. E é preciso também saber aguentar esse barco, que é o quê? As pessoas que me rodeiam muitas vezes não entendem o processo que eu estou a passar. E muitas vezes quando são pessoas do meu cerne mais íntimo, ou seja, da minha família, amigos mais íntimos, etc., através exatamente, ou pelo facto exatamente de eles me amarem e gostarem tanto de mim, querem me proteger e sentem-me aí para um sítio que é desconhecido, então não vão entender esse movimento e não vão conseguir aceitar esse movimento em mim. Então eu sinto que um grande preço a pagar que todos nós passamos quando entendemos que faz sentido eu perceber um pouco mais de mim, é que isso vai criar mudanças no meu comportamento, mais tarde ou mais cedo. E essas mudanças podem ou não ser aceitas pelas pessoas que me são mais queridas. E eu saber lidar com isto, saber aceitar isto e saber trabalhar esses meus relacionamentos mais próximos, íntimos, familiares, amigos, o que for, até profissionais, e conseguir integrar tudo isto. Eu muitas vezes não estou disponível para esta parte. E então o preço a pagar, no meu entender, tem muito a ver com isto, que é com muito amor eu entender e perceber o que é que movimenta o comportamento dos outros. E que muitas vezes é amor, só. Então quando eu consigo desmontar isto e entender que o que está a vir daquela pessoa é amor, mas é de uma forma que eu não quero, é de uma forma que eu não gosto, é de uma forma que eu não preciso. Mas se eu conseguir desmontar tudo isto, muitas vezes pacifica. Então o preço a pagar torna-se um pouco mais leve. E então a coisa torna-se mais fazível. Não é? E é isto que eu sinto muito. Tá? Acho que são dois conceitos extremamente impactantes, duros, com uma gestão um pouquinho difícil, mas que eu acho que é super fundamental em qualquer tipo de terapia que a gente possa entrar por ela dentro de coração aberto. Não é? Em relação a dicas, como estavas a perguntar ou a dizer, a pedir para eu falar um pouco desta higiene emocional, estavas a falar e vou falar já duas coisas que me vieram automaticamente e que para mim tem muito a ver com o estar presente, né? Que está a base que está. Alô, minha Nídia, muitos beijinhos, muitas flores lindas. Esta grávida bonita que está aí desse lado. E então, que é o quê? Que é eu saber viver o presente. E saber viver o presente para mim tem muito a ver com eu realmente ver aquilo que está a acontecer à minha volta, eu saber observar aquilo que está à minha volta. E também tem a ver com a escuta ativa, eu escutar aquilo que me estão a dizer.
e não estar tão preocupada com aquilo que eu vou dizer e aquilo que eu quero responder e estar mais preocupada em escutar. Não estar tão preocupada como é que eu estou, se está bem, se está mal, se não sei o quê, mas estar atenta a ver, a observar aquilo que está à minha volta. E eu acho que isto são dois princípios que dá para aplicar a qualquer tipo de relacionamentos, inclusivamente àquele relacionamento que é connosco. Que é eu começar, e isto faz com que eu realmente desligue o piloto automático, porque quê? Na minha opinião, claro, naquilo que eu vou trazendo, que tem a ver com o baixar as tuas rotações. Piloto automático é quando nós estamos, tipo, eu gosto muito de carros. A minha parte masculina, a minha energia masculina é motores. Eu adoro carros e motores e sou doida para essas coisas todas. Portanto, no fundo é como se eu estivesse num carro, sem a mudança metida e com o acelerador no máximo. Então, rotações, né? Mas eu não saio do sítio. Eu não saio do sítio, malta. Se eu não engatar a primeira, aquilo não arranca. Não é? E para fazer fogo, aquilo tem que meter primeiro. Eu tenho que fazer um movimento de pôr uma mudança. E mesmo que seja automático, seja carregar no botão. Malta, há sempre um movimento associado à ação. E então é isso que eu acho que é. Nós, quando estamos no piloto automático, estamos numa rotação tal que tudo passa ao lado. Eu não ouço nada do que se passa. Eu não vejo nada do que se passa. Então, para eu baixar essa rotação, é eu começar a observar, eu começar a ouvir realmente aquilo que está à minha volta. E o terceiro elemento é eu começar a sentir aquilo que se passa. Eu sei cheirar, a saborear, a sentir mesmo com as minhas mãos, com o tato. Então eu acho que e isto é uma coisa muito geral, mas que eu posso aplicar às coisas mais pequeninas do meu dia. Quando eu digo bom dia a alguém, epá, olha nos olhos da pessoa. A Ana está aqui a dizer a nossa conexão dos carros. A Ana é uma alma muito linda, que é uma energia feminina maravilhosa, super doce, super amiguinha, mas também gosta de carros. Oh, é isso mesmo, eu adoro, eu sou doida, tá? A energia masculina é completamente levada para carros acelerados, adoro motores, adoro tipo carros bons, sou doida por isso. Mas então uso muito esse exemplo por causa disso. Mas isto para dizer que eu acho que a consciência tem a ver com isto, tem a ver com o estar no presente, caraças. Quando tu dizes bom dia a alguém, oh, para! Põe os pés um ao lado do outro, não estejas em movimento, e põe os pés ao lado do outro, olha para a pessoa nos olhos e diz bom dia. Né? Assim como dizes boa tarde, assim como dizes boa noite, assim como diz, olha, preciso isto e daquilo. Oh, mas olha para a pessoa que tu tens à tua frente. Se a pessoa está a falar contigo, cala-te. Se alguém diz assim, olha, tens um minuto, tu dizes assim, tenho um minuto. Para tudo, ficas ali, um minuto para a pessoa, o que for. O teu filho quer alguma coisa, não é? Quando estás à refeição, quando estás a comer, pergunta coisas às pessoas com quem tu estás no teu dia-a-dia, não é? O teu marido, a tua mulher, os teus filhos, os teus amigos, quem for, as pessoas íntimas para ti, a tua mãe, o que for. Pergunta coisas sobre elas. Como é que está? Dormiste bem? E espera pela resposta. Pede a resposta. Pede a resposta. Fica assim, olha, tu não me respondeste. Tipo, como é que tu estás? Estou bem. Não, mas está bem, mas como é que tu estás mesmo? Tipo, o que é que os teus olhos dizem agora? Eu sou fã também do Daniel e daquela pergunta, tipo... É das melhores perguntas mais bem inventadas, no meu entender, em relação àquilo que é sentir o outro, perceber o outro. Então, esta questão do estar presente pode ser super na nuvem, pode ser pouco prática, mas no meu entender, quando eu trago isto para a Terra, quando eu trago isto para a Mãe Terra, que é sentir, tipo, há quanto tempo é que tu não pões os pés no chão? Está frio, quer lá saber do frio, lida com o frio, a seguir vais para casa e tomas um banho quente, mas há quanto tempo é que tu não metes os pés no chão, não tocas na areia, porque está frio, andas de meias, tira a porra das meias, sente o chão, tipo, vai mesmo sentir, anda descalça no teu tapete em casa, sente os lençóis da cama com os teus pés, estás a ver? Tipo, veste aquela camisola e tipo, desfruta da camisola, sente com as tuas mãos a camisola, o que for, mas eu acho que o sentir, o ouvir e o ver, efetivamente no presente, acho que é a dica mais generalizada e ao mesmo tempo mais centrada que eu trago, não é? Porque o eu sentir, ouvir e ver a mim própria, não é? Claro que eu posso trazer aqui exercícios muito mais tough, que é, olha para ti antes de sair de casa, mas olha, põe-te assim, 1 minuto, conta no cronómetro, 1 minuto é um tempo imenso, gente, 1 minuto parece que não passa nunca. 60 segundos a bombar, assim, focado a olhar olho no olho contigo ali, assim, pronto, assim, olho no olho, assim, olho no olho contigo, no espelho, à frente, ali, com o cronómetro, é do caraças, todos os dias, é um exercício que filha da mãe.
Porquê? Porque é esta questão de eu estar ali para mim, a olhar, a ver os. Porque vou começar logo a ver defeito, não é? Porque não gosto disto, porque não gosto daquilo, porque afinal a roupa não está bem, porque não sei o que, não é? Muita malta a quem eu gosto muito de. Eu acho que a vida acontece na prática, não é na teoria. E como Claro. mulher da ciência que sou, levo muito essa questão, não é? Na prática é que a vida rola, não é na teoria. Então vamos transformar a teoria em prática tanto quanto possível. Vamos refletir, a teoria para mim serve para refletir e a prática serve para eu viver. E então eu trago muitos exercícios e acho que é muito linda esta magia do eu me desafiar a algo que não é tão habitual meu. E eu nas minhas consultas faço muito isto, adoro estas brincadeiras e tirar as pessoas da zona de conforto e tudo mais, acho que é delicioso. Luísa, obrigada, meu querido. É o meu cunhado. Mas então, Ainda bem sim. que Sim, e então é o quê? É dizer que, por exemplo, este exercício de tu olhares para ti no espelho, na base, a estrutura que tem por trás é isto que eu estou a dizer, é estar no presente até contigo. Mas estar connosco é muito mais desafiante do que estar com os outros. Portanto, se é para dar alguma dica ao nível de trabalhar o teu lado emocional, a tua higiene emocional, se tiveres filhos, faz com os teus filhos. Se tiveres marido ou mulher, faz com o teu marido ou com a tua mulher. Se tiveres pais vivos, faz com os teus pais. Que é, sente-os de alguma maneira. A que é que cheira ao teu filho? Eu adoro fazer esta pergunta. Eu sou mãe, não é? Claro que eu faço esta pergunta porque tenho um filho. A que é que cheira ao teu filho? Qual é o cheirinho dele? Ou aquele cheiro horrível quando ele traz as meias, tipo, completamente a chorar as chulemas. A que é que cheira? A que é que cheira? A que é que sabe o abraço dele, não é? Ou dela? Se tens um marido em casa, tipo, como é que o teu marido chega? Qual é o olhar que ele traz quando chega à casa? Não é? E de manhã, como é que é o olhar dele? Qual é a diferença do olhar que tem de manhã e que tem à noite? E o teu filho, a que é que ela cheira? Aquele que ele cheira? Não é quando está a cheirar a perfume, é qual é o cheiro da pele? Então acho que a melhor resposta que eu te consigo dar a essa pergunta que tu me estás a colocar é mesmo o estar no presente com esta consciência. Eu realmente ter uma escuta ativa em relação àqueles que me rodeiam, eu ter um olhar muito mais atento, eu observar, eu ver os sinais, o universo está constantemente. Eu nunca senti tanto Deus a falar comigo através de sinais, tanto quanto eu comecei a olhar com atenção. Eu tenho animais, eu não sei viver sem animais. Então, eu observar o comportamento dos meus animais de estimação e de repente vejo Deus a falar comigo. É lindo, porque estou atento aos sinais que eles me trazem. Mas, no fundo, o que eu estou a fazer é isto, é viver no presente, a observar efetivamente aquilo que me rodeia, aqueles que me rodeiam. Não é? Então, eu acho que é a dica mais deliciosa que eu posso dar, porque eu própria, quando eu comecei a viver, quando eu comecei a sentir na minha pele, comecei efetivamente a perceber isto, que consigo ser uma pessoa muito mais alegre, que consigo ser uma pessoa que sinto muito mais paz interior, não é aquela que eu quero ter, mas está um bocadinho mais perto dela. A felicidade também não é ainda aquela que eu quero ter, mas eu sinto que estou um pouquinho mais perto dela. E tanto quanto eu me sinto a vacilar, eu percebo isto, assim, estás a ver? Já estás tu no piloto automático, na rotação, lá estás tu com o prego a fundo e esqueces de engatar a mudança, e quê? E nada, e não sais do sítio. Portanto, levanta o pezinho, volta a centrar-te, e volta a pôr a primeira e acelera devagar. Então eu acho que é isto, sabes? Eu acho que é a maior dica Que que eu acho que posso delicioso. dar. Assim, Estás a três em um. falar, e a mente está aqui sempre, né? É coisas interessantes. Olha, estavas a falar do comprometimento, não é? Que era Uhum. fundamental o comprometimento e o preço a pagar. E do comprometimento há uma analogia que eu também dou muito interessante, que é alguém quer aprender a nadar e todos os dias vai à piscina, mas coloca as braçadeiras e não sai da zona onde tem pé. E está lá uma hora, Uhum. da zona onde tem pé e com as Sim. braçadeiras postas, não é? E ao fim do ano não aprendeu a nadar. E muitas vezes eu encontro pessoas e muitas vezes eu estou nessa situação e eu gosto muito de trabalhar com analogias, sabes? Analogias e metáforas sempre fizeram parte da minha vida. Adoro livros como Príncipezinhos, Bichos e afins, porque é uma coisa que para mim faz muito Uhum. sentido. Talvez eu seja muito visual e em termos de quando procuramos as suas modalidades, não é? O ver, o sentir, o cheirar, o ouvir é a sua modalidade que para mim é mais presente, talvez seja a visual. E então, eu muitas vezes, tal como estás a dizer, começamos a sentir alguns sinais, não é? De que a Uhum. vida ocorre não só em piloto automático, mas ocorre de outras formas que nós nem sequer nos apercebemos. E quando começamos a perceber, começamos a trazer então essa calma, essa paz, essa felicidade, esse amor para a nossa vida. Um, e uma das analogias que eu dou é isso, que é, tu vais ter que tirar as braçadeiras e tu vais ter que pôr a cabecinha debaixo da água em alguma altura.
E enquanto tu não fizeres isso, tu não vais conseguir aprender a nadar. Não é? Então, esta analogia aqui do comprometimento eu também gosto muito de usar, mas com esta analogia que é, sim, tu vais aprender a nadar, mas não chega a ir à piscina e colocar as braçadeiras. Vais, em determinada altura tu vais ter que tirar e vais ter que mergulhar. Claro. E depois apagar, eu costumo dizer sempre que esta frase super famosa do Einstein, não é? Que é loucura. O maior preço a pagar, loucura, é fazer o mesmo que é ter resultados diferentes, não é? Então, o preço a pagar é isto, é tu perceberes que vais ter que fazer alguma coisa diferente para ter resultados diferentes. E o fazer algumas coisas diferentes às vezes significa seguir um caminho que algumas pessoas não sabem, não entendem, não é? Às vezes significa deixar as coisas que te dão prazer também, porque essas coisas que te dão prazer não te estão a levar aos resultados que tu queres, estão a levar a outros, que neste momento já não os queres. Significa perderes a tua identidade às vezes, não é? E quando eu digo perder a identidade é algumas características que nós achamos que as outras pessoas se identificam connosco e se aproximam de nós por elas e nós percebemos que essas características às vezes já não nos estão a levar para o sítio onde nós queremos também. É o preço a pagar, não é? Então é preciso ouvir na situação de viver o presente é algo que eu, por exemplo, eu tenho imensa dificuldade. Imensa dificuldade. Aqueles exercícios Quem não escolares. Quem não tem? Quem não tem? Quem não tem, sim, sim. Mas às vezes as pessoas acham, é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham, como nós estamos neste processo e ajudamos outras pessoas a fazer, que não passamos por essas cenas. Ou já passamos, mas agora não passamos, não é? Então, eu também gosto muito de dar o meu exemplo, eu tenho muita dificuldade. E exercícios como olhar ao espelho, o ser gentil contigo enquanto o fazes, que é muito interessante, não é? Por exemplo, eu agora faço uma coisa que inconscientemente apareceu como meu padrão e que eu percebi que tem a ver com esse trabalho que tenho vindo a fazer. Eu, antes de sair de casa, no ponto, estamos todos reunidos no hall, ia perguntar, ok, então a que horas é que vens? A que horas é que não vimos? O que é que falta fazer quando chegarmos a casa? Ou seja, estamos a sentir a casa antes de sair de casa, para quando voltarmos, não é? Que tivermos ali reunidos ali um bocadinho, a família no hall, antes de sairmos para o nosso trabalho, é o sentir aquele momento. A que horas é que estás? Vais almoçar a casa? Não vais? Tu vais buscar os meninos? Portanto, este sentir, este parar, e estar ali parado um bocadinho, não é estar a fazer isto enquanto estou a ir para o elevador, não é? Estar ali parado. Começou a acontecer de forma muito espontânea, mas acredito que seja de um trabalho já que uma pessoa vai fazer, não é? E agora, uma das perguntas que eu gosto muito de fazer quando eu estou com as pessoas, porque acho que os testemunhos é algo muito valioso, porque às vezes nós não percebemos como é que isso pode ser possível para nós, então ver que outras pessoas fizeram pode ser muito possível. Qual foi o processo que te passou pelas mãos, não é? O qual facilitaste? Na verdade é a pessoa que faz o trabalho, né? Nós só facilitamos a maior parte das vezes, porque as coisas só acontecem quando as pessoas se comprometem, não é? E vão de cabeça. Qual foi o processo que te impactou mais? Qual foi o processo que me impactou mais? Eu acho que é nos retiros. Okay. Eu acho que nos retiros espirituais, e este retiro, vou falar do último, não é? O que aconteceu em março. Malta, se quiserem, em julho vai haver a segunda edição, Soninha! Se quiserem fazer aí a segunda edição, é em julho. Mas acho que eu estava aqui a pensar, assim, até para ir ao último que mais me impactou, e eu acho que é nos retiros. Ver como é que as pessoas chegam lá, não é? Como é que as pessoas me observam e como é que elas estão umas com as outras no início, quando chegamos todos, e até o momento do início, e depois ver o que é que aconteceu no fim e entender aquele processo, que é muito aquilo que eu estava a falar, ou seja, o nós aprendermos a estar no aqui e no agora com todas as células do nosso corpo, como eu digo assim, gente, nós temos milhares de células no nosso corpo. Portanto, se nós tivermos a intenção vezes, milhares de vezes, seja essa intenção qual for, aquela que eu ali coloco, a verdade é que eu consigo estar com uma intensidade gigante, abismal. E então acho que o processo que mais me impactou é esse, é ver que as pessoas se entregam e, portanto, eu começo muito cético, eu começo muito fora de mim, eu estou ali mas não estou, e quero mas não quero, e não sei para o que é que vou, e então fico ali meio que, será que isto vai ser bom de alguma maneira? E depois no fim de todo o momento, né, porque aquilo tem um início, meio e fim,
e no fim do momento ver o que é que acontece dentro de cada pessoa, ver o que é que acontece à energia de grupo. Então este movimento, sentir a cura individual e aquilo que é o suporte energético que o grupo traz, porque o grupo ajuda cada elemento, não é? Então ver este movimento a acontecer é das coisas que mais me impacta, que mais me toca. Porque é isso, é ver que de repente aquelas não sei quantas milhares de células em cada ser estão todas com aquela pessoa e a pessoa não está separada mais, a pessoa está unida consigo própria e depois a pessoa deixar-se influenciar por esta energia de grupo, que é quase como uma espécie de família, que no fim as pessoas todas se sentem umas com as outras. Como está aqui a minha maneirinha, sim, foi maravilhoso, que bom, super recomendo, obrigada, muito grata, minha querida. É isto, então acho que é das coisas que mais impacta para mim, é poder, eu nunca senti tanta gratidão como senti nesses momentos, e agora em março, quando estava a observar e a trazer a minha própria história, sabes, a minha própria realidade, à minha memória, e estar a olhar e a deliciar-me com esse movimento todo que estava a acontecer, porque as pessoas começam, nós todos, e eu inclusive, né, começamos a rolar numa vibração que efetivamente é tua, tu encontras-te contigo, e tanto quanto tu te entregas ao processo, efetivamente esse encontro acontece. Então no fim, poder ver que as pessoas estão-se quase que a auto-reconhecer, sabes? Estão a entrar em contacto com elas próprias, é dos processos que mais me impactam. Estou toda arrepiada a falar. Que bom, que Tem bom. que ter cuidado, senão eu emociono-me logo a falar disto, logo. Isto é uma coisa muito, muito importante. Eu sempre encontrei momentos para fazer retiros para mim. Por exemplo, havia uma coisa que fiz durante 10 anos, que era, não sei se tu conheces o Festival Andanças, que era um projeto muito bonito, portanto mudou, tentaram manter o projeto depois na minha zona com outro nome, mas era muito interessante, nós tínhamos os momentos da manhã e da tarde com meditação, ou com encontros de umbigo, que também é espetacular, em termos de partilha energética com outra pessoa, tínhamos assim vários momentos da manhã e da tarde, e depois durante o dia era dedicado a uma coisa que tu partilhaste, que tem a ver com a música e com a dança, não é? Então o alinhamento que a música consegue fazer com o corpo e os pontos de energia, conhecendo eles da forma que tu conheces, não sei se são chakras que conheces, não sei se são pontos de energia, independentemente daquilo que as pessoas conhecem, né? Porque existem tem várias formas de analisar isto, mas percebes como é que aquilo faz um alinhamento, e então eu lembro-me de ainda nem sequer ter consciência nenhuma disto, e quando vim trabalhar para esta empresa, a primeira coisa que eu fiz foi, eu estava sentada na entrevista e eles estavam a dizer, então podes ir para aqui e para lá o tempo inteiro, assim é sábio, eu posso. Mas só tenho a dizer uma coisa, esta semana, a primeira semana de agosto é minha e eu tiro sempre férias. Eu lembro-me de... Agora a minha atual patroa, na entrevista, mais de 15 anos atrás, a revelar os olhos assim, não percebiam. Eu vou sempre, é o meu retiro espiritual, eu digo sempre, eu vou sempre a este festival, porque efetivamente quando tu partilhas energia, seja de que forma for, obviamente, mais espiritual, ou até quando nós estamos a fazer networking, não é? Numa formação, não é? Mas quando tu partilhas determinada energia com um grupo de pessoas que está no mesmo alinhamento, a sensação de não separação, não é? É brutal, é brutal. É daquelas coisas que dizem assim, uau, como é que nós conseguimos contribuir e doar tanto de nós e receber. Parece que a energia multiplica-se, não é? Deixa de ser, é exponencial, multiplica-se, nem é multiplicação, é exponencial. Então, não são 5 pessoas a doar energia, não é? Por exemplo, são 5 pessoas vezes essa energia toda, vezes essa energia toda, e aquilo começa a exponenciar, é maravilhoso. E neste momento eu faço todos os anos Fátima a pé, e exatamente com o mesmo processo de viver o dia. Primeiro de viver comigo, viver com as minhas aflições enquanto vou a caminhar, não é? Onde é que vamos parar? A primeira vez que eu fui a pé, nunca tínhamos ido, fomos 3 pessoas, que nunca tinha feito o percurso a pé. E não fomos com ninguém que tivesse feito. Fomos de mochila às costas e arrancámos. Vou viver com as minhas inseguranças, com as minhas aflições. Vamos chegar ou não ao sítio onde marcamos. E se não chegarmos, e se nos perdermos, viver o momento com o nosso lado mais sombrio, não é? Os nossos medos, das nossas alegrias, porque aquilo tudo ali transforma-nos, não é? E transformar essa energia ao dia de chegada, que acho que é um bocadinho aquilo que tu sentes quando as pessoas saem de lá, não é? Que transformam bem o dia, é brutal. Por isso,
se efetivamente nunca tiveram uma experiência, seja ela de qual for, olha, tem aqui uma oportunidade para fazer com a Vera um retiro em julho, que eu acho que pode ser algo extremamente mágico e efetivamente é transformador, não é? Não saímos iguais, é impossível sairmos iguais, É sim, verdade. nós transformamos. É Olha, verdade. não tenho estado desse lado. Há perguntas que queiram fazer à Vera sobre esta cura através do humor e do Liquid Love, que é a mulher medicina. Se tiverem, coloquem aí. Um beijinho, Luís. Tchau, obrigada. Depois, olha, depois vou deixar o direto, para quem não conseguiu acabar de ver ou não viu desde o início, ele vai ficar na minha cronologia, eu vou identificar a Vera, portanto, quem segue a página da Vera também vai conseguir e vai receber essa Agora há notificação. toda uma função maravilhosa, agora há toda uma função maravilhosa, não sei se já descobriste, que é tu podes pôr colaborador, em vez de Sim, sim, identificar, podes pôr colaborador. Eu descobri isto há pouco tempo e disse, oh, linda! Maravilha, então dá para que partilhas em 2 feeds, fiquei toda histérica quando descobri isso, tá? sim. Eu As e duas coisas. tecnologias, penso agora perdi coisa bacana, não sei se sabes, mas se não sabes, ficas a saber o que eu não sabia, já sei, portanto. Sim, também descobri isso há pouco tempo. Também acho que não está disponível há muito tempo. É recente, não é? Nestas mudanças recentes. A Ana está a Oh, dizer. Aninha, obrigada, obrigada. Sim, Pronto, se tiverem alguma sim. questão aí, coloquem, está bem? Vera, não sei se queres partilhar mais alguma coisa, se há alguma coisa que sentes que precisas de partilhar. Nós já estamos mesmo a acabar. Ah, minha querida, olha, primeiro agradecer, as perguntas todas foram super interessantes. Acho que, na verdade, também falo pouco de mim, na verdade seja dita, não é destas conversas todas que vou aqui partilhando, e que trouxe esta temática muito desde que a guerra começou, para criar esta bolha de energia sagrada, energia de cura, e tem sido muito por aí, todas estas conversas que tenho tido com almas muito bonitas, precisamente para trazer esta energia, mas de mim nunca tinha falado assim ainda. Falei poucas vezes e, portanto, foi sempre é um momento bom e obrigada pelas perguntas e obrigada pelo interesse também. Muito obrigada, minha querida. E no fundo é isso, ou seja, dizer ou divulgar um bocadinho os retiros, quem fizer sentido. Não vou abrir, esta é a segunda edição do retiro, ele aconteceu em março, então esta é a segunda edição, que vai ser agora em julho, dia 15, 16 e 17 de julho. E depois um retiro novo, portanto, um evento completamente, de uma energia completamente diferente. Eu trabalho muito também com a energia da Mãe Terra, ou seja, com a energia da Lua e a consciência do que é que está a acontecer ao nosso planeta, porque facilita determinados processos em determinados momentos. Então, quando nós conjugamos isto, acabamos por facilitar ou para coordenar muito mais todo o trabalho que é feito interno, não é? Então, isto para dizer que no fim do ano, eu acho que ainda não tinha sequer partilhado isto contigo, mas no fim do ano, em outubro e novembro, ou seja, 30 e 31 de outubro e 1 de novembro, porque 1 de novembro é feriado, e estamos aí a Uhum. comemorar uma energia muito importante, que é a Sim. passagem do ano celta, não é? Para Uhum. quem, para quem sente essa energia, e também temos uma energia de lua muito especial nessa altura, então será o segundo retiro do ano, será aí, nessa data, e pronto, e são os dois eventos que neste momento estão com a agenda aberta ou com o early bird aberto e portanto, E como é que obrigada, as eu tenho pessoas, aqui esta e como é que as pessoas podem se inscrever ou podem pedir informações? Basta enviar uma mensagem privada ou existe algum link na tua bio para as pessoas poderem fazer? A maneira mais prática é enviar-me uma mensagem privada, seja porque na bio vão buscar os meus contactos, sejam porque mandam aqui um direto, o que for. Eu tenho um e-mail com a programação toda detalhada, um programa detalhado, informações, etc, etc, sobre o retiro, tudo aquilo que vai acontecer, onde é que não é, o que é preciso, o que é que não é, blá blá blá. Portanto, há um e-mail com tudo super detalhado, a falar de mim também, quem procura um pouco mais informação sobre mim ou que me conhece pouco, e sobre o local em que vai ser. A maneira mais fácil é mandar uma mensagem e então depois eu envio esse e-mail e depois a partir daí é fazer a inscrição, portanto fazer o pagamento Ok, da, e da reservar, não é? inscrição. E então, E não deixem para amanhã, yeah. porque já sabem que isto é sempre com algumas vagas limitadas, porque isto não é um evento para centenas, acaba por ser um Não, evento muito intimista, não é? E, portanto, não deixem para amanhã, porque depois pode acontecer não terem vagas. E é uma chatice, não é? Ok, olha. é verdade. Espera, tu há bocado estavas-me a agradecer e uma das coisas que eu gosto muito de dizer sempre, porque me disseram uma vez, porque eu faço processos para mim, tu também fazes, como partilhaste, portanto eu continuo a fazer as minhas sessões de coaching enquanto cliente, continuo a fazer o meu Uhum. processo emocional, há pouco tempo aventurei pela hipnoterapia, vou também enquanto pessoa experimentando, agora se calhar vou iniciar análise corporal também, que é uma temática muito interessante. Aqui tem aqui uma mescla também de constelações familiares e criança interior Uhum. através da análise corporal.
portanto gosto de explorar enquanto eu, ser humano, não é? Para experienciar e perceber os benefícios. E uma das coisas que me disse quando eu iniciei este processo foi assim, olho no olho também. Obrigado, porque a tua cura é a minha cura e a minha cura é a tua cura. E isto é uma coisa que impacta imenso, que é quando eu partilho algo com alguém, e seja eu facilitadora, ou seja eu cliente, ou seja eu neste momento que eu estou a fazer contigo, de podermos partilhar coisas que as outras pessoas fazem, eu estou sempre a curar-me e a permitir que outras pessoas também se curam. Então agradeço pela minha cura, Vera, e agradeço por este momento que aqui estive e pela cura que efetivamente pudeste também levar às pessoas, seja através da tomada de consciência, seja através da curiosidade, de procurar novas coisas. Muito obrigada por este bocadinho também. Eu sinto que nós, apesar das pessoas, muitas pessoas acharem que são a gota do universo, eu sempre adorei ser a gota do universo, sempre. Porque o universo faz-se de gotas. Então, se eu sou uma gota do universo, eu vou fazer aquilo que uma gota faz, que é preencher o universo. Preencher o mar, neste caso, preencher o oceano. Não é? Então, eu estou cá para isso, para fazer a minha parte e preencher o oceano. E que muitas gotas como nós se juntem para esta revolução, não é? Emocional, da gente, muito obrigada. É isso mesmo. Claro, só dizer-te que, claro que isto é um processo, não é? E das coisas mais bonitas que eu acho que para mim foi quando eu abracei isto e disse, ok, Vera, estás no caminho certo, de interior, que é quando eu entendi que, na verdade, o meu processo de cura é um processo que acontece todos os dias, e o meu e de todos nós, mas falando de mim, não é? E que, na verdade, ele vai sempre acontecer e vai estar sempre em transformação. E, na verdade, eu vou, enquanto eu cá estiver, enquanto eu tiver a honra de presenciar a minha existência nesta terra, até esse último dia, eu hei de estar em cura sempre, não é? Eu gosto muito de utilizar um senhor que é o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares e que ele faleceu, não sei se o ano passado, se no início deste ano, faleceu já muito velhinho, com uma vida muito vivida, e ele foi o pai das constelações familiares, com N livros escritos, e é uma pessoa que vale a pena estudar a história dele. E ele era uma pessoa que dizia, eu acho que ele faleceu com 93, 94 anos, se não me falha a memória, e ele aos 90 anos dizia, mesmo eu, trabalhando no que trabalhei toda a minha vida, ainda hoje eu tenho coisas para curar na relação com a minha mãe. Porque ele tinha uma relação muito, especialmente desafiante com a mãe dele. E ele sabia que era um dos pilares que ele tinha que trabalhar mais. Então, com 90 anos, um senhor que é o mestre numa área e que tanto processo facilitou de cura a tanta gente, ele próprio dizia, com 90 anos, já bem velhinho, dizia, eu ainda hoje, sendo quem sou e já passando por tudo o que passei, ainda estou a curar a relação que tenho com a minha mãe. E então isto faz-me perceber que é isto mesmo, ou seja, o meu processo de cura há de ser até ao último dia em que eu cá estou. E no fundo a magia bonita da vida para mim é exatamente isso, porque eu vou sempre conseguir acrescentar algo, seja à minha vida, seja a quem está ao meu redor, porque estou nesse processo de cura também. Não é? Portanto, e isso faz com que acrescente valor e eu esteja sempre a acrescentar valor a mim. Portanto, claro que sim, e obrigada por também seres a minha cura. E olha, malta, aqui estamos. Não se esqueçam para a semana. Eu vou estar às 19, na próxima terça-feira, aqui, e vou falar com a Mariana Barradas, que é a colega desta desenvolvimento pessoal mais nova, com uma maturidade, com uma não sei nada quem ela é. Que é algo fantástico. Vejam, malta, vejam, Marianinha, vejam a Marianinha. Muito bom, é fantástico e é uma pessoa fantástica e que eu acho que efetivamente pode trazer, principalmente para quem, por exemplo, para quem tem desafios com a geração mais nova, para quem tem filhos, para quem está numa geração mais nova e tem desafios com uma mais velha, a capacidade de comunicação que a Mariana nos propõe e a forma como ela tem a visão em relação ao mundo é brutal e acho que é uma cola. É uma cola quando nós falamos com ela. E o tema é sobre coaching para que idades? Ou seja, ela vai nos trazer exatamente essa consciência, essa tomada de consciência, porque
Ainda vivemos um bocadinho o paradigma que às vezes o coaching é para só para pessoas que estão à procura de resultados ou só quem são líderes de equipas, e há uma perspectiva completamente diferente disso e é fantástico e vai ser maravilhoso. Portanto, próxima terça-feira às 19h cá vos espero, está bem? Um beijinho muito grande e nesta época de renovação interior da Páscoa, que é uma época de passagem do inverno para a primavera, da sombra para a luz, que todos os anos acontece esta renovação, aproveitem-na, espero que este vídeo tenha contribuído para essa renovação interior e desejo-vos uma Santa Páscoa para quem é religioso e para quem não é religioso, desejo-vos uma Santa Semana e um fim de semana brutal. Obrigada, beijinho, minha querida. Beijos, boa noite, beijinhos, obrigada, obrigada. Ser feliz todos os dias, tá?